Bom, hoje nós vamos começar a falar com vocês de um tema tanto complicado. Mas antes de começar a falar desse tema, queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós, os pastores da comunidade Atos, os amamos. Se Deus tem nos trazido a falar algumas palavras que realmente têm incomodado o nosso coração, é porque nós amamos vocês e não podemos nos calar, por uma simples razão. O nosso objetivo como pastores é pregar a palavra para que vocês sejam bem encaminhados para o céu e não para a terra. Então, quando nós falamos acerca de assuntos que possam incomodar você, eu quero que você saiba de uma coisa: o nosso objetivo não é deixar você acomodado. O nosso objetivo é incomodar de fato você, para que você, assim como nós, estejamos trilhando um caminho muito seguro até o céu. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa pátria, lá é onde nós vamos passar a eternidade. Então, nós precisamos falar com vocês de assuntos que possam doer, mas que são fundamentais para que o nosso caminho seja cada vez mais estreito, mas ao mesmo tempo mais seguro. Nessa manhã eu vou falar com vocês sobre estratégia para o crescimento da igreja. E aí você deve achar que eu estou louco, porque eu acabei de falar isso. Eu vou falar aqui de estratégia de crescimento da igreja. Mas olha que interessante, quando eu cito esta frase, provavelmente deve vir muitas coisas na sua mente, e talvez venha à sua memória muitas coisas que você viveu lá atrás no seu passado, ideias mirabolantes, planos estratégicos, mapeamento espiritual, multiplicação, atividades mais atrativas para trazer o povo para a igreja, um universo de oportunidades para crescer. Tudo isso com um objetivo: encher as nossas igrejas. Esse era o plano, esse era o motivo maior: ter a maior igreja, a mais numerosa, a com mais poder, por conta da quantidade de pessoas. Atos capítulo 5, versículo 14, tem a frase que toda a igreja sonha que seja a sua realidade. E crescia a multidão dos crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aí nós nos perguntamos: como é que uma igreja vai crescer no mundo de hoje? Nesse versículo nós temos a estratégia, o plano perfeito. Nós realmente gostaríamos que a nossa igreja fosse descrita como a igreja deste versículo. Este é o modelo perfeito. Como vamos fazer então para isso acontecer? E aí está a grande diferença das estratégias dos homens e as estratégias de Deus. Por isso que eu fiz questão de colocar esse título, para ser um choque para você, como foi para mim quando me veio esse título. Porque a igreja, segundo os planos de Deus, cresce segundo os planos de Deus. E a intenção da igreja não é crescer no sentido de encher, mas de trazer pessoas destinadas à vida eterna. Este é o motivo maior deste crescimento. Então, nós precisamos olhar o contexto deste texto para entendermos então como é que a igreja cresce. E quando você vai ler o contexto, sabe a que conclusão você chega? Que é só esperar Deus matar algumas pessoas na hora do dízimo, na hora da oferta. E aí eu estava até pensando assim: graças a Deus a gente tem um momento da oferta, né? As pessoas vão dar e depositam para não correr esse risco. É só algumas pessoas morrerem e aí a igreja vai crescer. Que loucura, né?
Que coisa mais absurda. Pois é. É claro que isso teve um momento específico e um tempo específico para que essas coisas acontecessem. Mas foi assim que aconteceu. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos entender o que é que Deus, como é que Deus promove o crescimento da igreja. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti, vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Nos outros, porém, ninguém os ousava ajuntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Esse é o contexto. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos crescer da maneira como Deus espera que cresçamos, precisamos combater o pecado. O grande problema da igreja, o maior problema da igreja, tem um nome: pecado. É impressionante como nesses dias o pecado tem se aproximado de maneira muito perigosa das nossas igrejas, tem entrado nos nossos ministérios, tem derrubado muitos pastores, tem arruinado famílias, tem destruído lares, tem destruído igrejas, tem destruído jovens, adolescentes. O pecado, ele tem tido um poder avassalador sobre a igreja. E note bem, eu não estou preocupado com o mundo quando nós tratamos do pecado, mas eu estou preocupado com os filhos de Deus, com aqueles que são chamados para a eternidade. E a igreja está flertando com o pecado. A igreja está brincando com o pecado. A igreja está levando o pecado, não de maneira séria. A começar por pecados que nós julgamos que nem são tão importantes assim. Aqueles pecados que nós deixamos passar batido nas nossas vidas, como uma mágoa, um ressentimento, como um relacionamento que não agrada ao coração de Deus, como algumas atitudes que não são tão ruins assim, e vão avançando para pecados que realmente implodem uma família, destroem uma igreja, como pecados de adultério, como pecados
de prostituição, como pecados de dissensão, de confusão, de intriga, essas coisas mais graves aos nossos olhos. Porque aos olhos de Jesus, este pecado cometido por Ananias e Safira foi tão grave que eles morreram. E o pecado está muito claro e explícito. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Mas a mentira ao Espírito Santo de Deus se deu de uma maneira que nós podemos julgar que não tem tanta importância assim. Mas é importante que nós possamos entender o que está acontecendo nessa situação que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que nós observamos, a primeira atitude que nós vemos, é que Deus pune o pecado. Meu irmão, eu quero deixar uma coisa clara para você. Não tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com as nossas atitudes. O pecado traz consequências, isso é fato. Quando eu estava na Jocum fazendo um curso de liderança, uma pessoa que foi nos ministrar, ela falou repetidamente por uns 5 minutos. Ele era uma pessoa extremamente ungida, assim, a gente ficou impressionado com a ministração daquela pessoa, e ela dizia assim, repetidamente: atitudes têm consequências. Atitudes têm consequências. Atitudes têm consequências. Os seus atos trazem consequências. As suas ideias trazem consequências. E elas podem trazer boas consequências, e elas podem trazer más consequências. Vamos pensar no jovem e os seus relacionamentos, as suas amizades. Quando você se relaciona, jovem, com pessoas que não pensam como você, que não vivem como você, que não se relacionam como você, você está flertando com atitudes que podem te levar ao pecado. Nós vamos falar sobre isso daqui 1 ou 2 semanas. Mas são atitudes que vão trazer consequências. Você, homem, começa a se deixar seduzir por pornografia, por algum estímulo nos seus olhos. Isso pode ir crescendo dentro de você. E quando você menos espera, você está destruindo o seu lar. Está provocando uma divisão, uma separação, um divórcio. Você, mulher, que guarda no seu coração mágoa, ressentimento, não perdoa o seu esposo, não perdoa os seus filhos, e aquilo começa com uma palavra que o seu marido disse que você não gostou, mas você não pôde resolver aquilo, e guardou aquilo no seu coração, e aquilo vai crescendo como uma bola de neve, que no primeiro momento é só um pequeno novelo, mas à medida que o tempo avança, aquilo vai crescendo dentro de você, e sabe o que vai acontecer? Vai explodir no seu corpo, com dores, com doenças, com uma família infeliz, por causa da sua infelicidade. Mas sabe por que isso? Porque o pecado, ele traz consequência. Quando existe o pecado, existe a punição. É claro que tem pecados cuja punição é maior e pecados cuja punição é menor, mas todos, absolutamente todos os pecados têm consequências. E olha só a história que foi aqui contada. Ananias e Safira fazem parte da igreja primitiva, fazem parte daquelas pessoas. Eles estão empolgados com o crescimento da igreja, eles estão empolgados com a disposição no coração daquelas pessoas de contribuir, de ofertar. Ananias, com o pleno conhecimento da sua esposa, então, ele retém parte do preço de uma propriedade que ele vendeu. Mas olha a loucura da situação. Ele não precisava vender a sua propriedade.
Ele nem sequer precisava dar um centavo desse dinheiro para a igreja. Ele podia vender e ficar com o dinheiro. Ele podia ficar com a propriedade. Ele podia vender a propriedade e dar metade para a igreja. Ele podia dar tudo, podia dar nada. Ele podia fazer o que ele queria. Não há uma ordem de Deus para que eles dessem tudo. Não há uma ordem de Deus para que eles dessem uma parte. Não há uma determinação para que seja feita alguma coisa específica. Deus não deu qualquer ordem para aquelas pessoas. No entanto, o versículo 2 diz que ele reteve parte do preço, levando o restante deposita aos pés dos discípulos. Qual o problema de Ananias? Ele mentiu contra o Espírito Santo. Evidentemente ele disse algo mais ou menos assim: estou dando tudo ao Senhor, estou dando tudo à igreja, tudo o que eu recebi na transação eu estou entregando agora para a igreja, estou depositando aos pés dos apóstolos para a obra missionária, porque essa obra é uma obra muito importante, então eu estou investindo tudo. Provavelmente foi isso que ele disse. Mas como ele não tinha que vender, ele não precisava fazer isso. Há um questionamento por parte do apóstolo: por que mentistes ao Espírito Santo? Quando você peca, a quem você acha que você está afrontando? Quando nós pecamos, você acha mesmo que você está afrontando a sua esposa? Você está afrontando o seu marido? Você está afrontando os seus pais ou seus irmãos? Ontem estava conversando com um irmão, ele estava falando da dificuldade do pai de perdoar. Que o pai é capaz de levar para o túmulo, mas não perdoa. A quem ele está ferindo com essa atitude? É a pessoa que ele não está perdoando? É a pessoa que já até morreu? Não. Ele está desagradando a Deus. E talvez o grande problema que nós temos com relação ao pecado é que nós não temos consciência de quem é que estamos desagradando. Porque enquanto você acha que o seu pecado é por vingança ao que uma pessoa fez por você, a sua atitude reflete o que aquela pessoa fez por você, você não está entendendo nada. Porque aquela atitude de Ananias, de tentar mostrar que ele era o santo, que ele era o mais comprometido, ele não estava enganando a igreja, ele não estava enganando o apóstolo Pedro, ele não estava enganando as pessoas que estavam à sua volta, eles estavam enganando ou tentando enganar a Deus. Só que tem um detalhe, meu irmão e minha irmã: Deus pune o pecado. Nós temos uma mania de acharmos que o Antigo Testamento ele não tem o mesmo peso nos nossos dias do que ele teve no passado. Nós também temos uma mania de acharmos que, porque acreditamos, e de fato acreditamos na graça de Deus, cremos nisso, é um pilar da nossa fé, temos a mania de achar que porque a graça nos alcança, o pecado não nos afeta. Doce ilusão. O pecado ele afeta, e o pecado sim, ele destrói. E quando nós pecamos, existe sim a consequência. Muitas pessoas hoje estão doentes, muitas pessoas hoje estão sofrendo, porque estão pecando deliberadamente. Quando nós olhamos Paulo falando acerca da ceia do Senhor, daquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade, não têm compromisso nenhum com o reino, ele vai dizer assim: não é à toa que muitos hoje estão enfermos, que muitos hoje padecem. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há muita coisa entre o céu e a terra que nós não entendemos. Mas não se iluda, o pecado traz consequências. O pecado sempre trará consequências. Se uma pessoa mata, ela vai preso. E isso é a consequência da sua atitude. Por que é que você acha que se você guarda mágoa a vida inteira, isso não vai ter consequência nenhuma na sua vida? Porque Deus compara a morte de fato, ao assassinato, com atitudes do seu coração, como sendo a mesma coisa. O nosso problema é que nós pontuamos aqueles pecados cabeludos, aqueles pecados que a gente não pode nem dizer, e achamos que estes sim são passíveis de punição. Agora, aqueles pecadinhos que a gente tem de estimação, esses não são tão sérios assim. Mas se nós não tratamos lá na frente, isso vai trazer consequência para as nossas vidas. Olha que interessante. Deus matou Ananias. Quero tranquilizar você. Isso foi naquela época, por um motivo muito específico. Porque se fosse hoje, meu irmão e minha irmã, eu poderia dizer que eu estaria pregando para um bando de morto, literalmente, mas eu acho que não, porque talvez eu também tivesse tirado aqui. Nós temos que entender que isso é para aquela época, porque havia necessidade. Mas que necessidade? De mostrar que a igreja era um lugar santo. Mas eu te pergunto uma coisa: não existe essa necessidade hoje? Parece que não. Parece que não existe mais a necessidade de mostrar que a igreja é um lugar santo. Como Deus não mata mais as pessoas que mentem ao Espírito Santo, a gente fica tranquilo. Pelo menos eu não vou morrer. Eu não sei se Ananias e Safira foram salvos, não sei se eles tinham a salvação, mas se eles tivessem a salvação, foi a melhor coisa que aconteceu com eles, pelo menos não atrapalhar mais. Mas eu não sei, de fato. O que eu sei é que Deus matou eles. Eu fico imaginando se isso acontecesse hoje. Você imagina lá o Jim Jones, né? Que pegou um veneno, um suco envenenado, deu para todos os súditos dele lá e matou não sei quantas pessoas numa reunião. Quer dizer, seria uma loucura. Só que o problema é que o pecado está assim nos matando. Só que a gente não percebe. Nós temos acompanhado pessoas, e se você lida com pessoas, você sabe o que eu estou dizendo. Tem pessoas que estão mortas, literalmente mortas, mas estão vivendo. Não tem alegria, não tem prazer, não tem satisfação, não tem ânimo nenhum. Quando você conversa 5 minutos com essa pessoa, você percebe que o pecado dominou ela de tal forma que ela não consegue mais viver, mesmo estando respirando. Mas sabe o que é interessante? Enquanto Deus pune o pecado, a igreja permanece. Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história? Então vai lá, Ananias vem, entra aqui, a gente está adorando, louvando a Deus, aí dá uma interrupção. Ananias, você está mentindo. Não, mas não, você está mentindo contra o Espírito Santo, você vai morrer. Puf! E vocês aí, vendo essa cena, o Júnior aqui ministrando louvor, o que vocês fazem? Continuam louvando. Parece uma loucura, né? Mas é isso que aconteceu. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Por 3 horas, a igreja continuou adorando. A igreja continuou bem durante 3 horas. Isso é maravilhoso. Sabe por quê?
Porque a igreja compreendia o problema do pecado. Mas sabe o que é mais interessante? A igreja ainda não sabia qual era a trama. Foi descobrir depois que Safira entrou. Até então eles tiveram um diálogo bem truncado. Ali, Ananias, você mentiu a Deus, você vendeu a sua herdade, portanto mentiu ao Espírito, você vai morrer. E a igreja, sem entender muito bem, o homem caiu morto ali, e a igreja continuou adorando a Deus, continuou buscando a presença do Senhor. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão e minha irmã, quando se trata de pecado? Quando não é conosco, é claro, né? Mas quando é com outra pessoa, a gente para tudo. A gente começa a olhar tanto para o pecado do irmão, da irmã, que a gente não consegue fazer nada. A gente fica paralisado. O pecado, ele tem o poder de paralisar. Mas a igreja estava buscando a Deus de tal forma que aquilo não abalou. Eles não saíram questionando a Pedro: ô Pedro, pelo amor de Deus, vai matar todo mundo aqui? Ou então chegou e disse: Pedro, olha, está errado o que você fez, essa atitude está errado, ele não merecia morrer. Ninguém fez isso. Sabe por quê? Porque havia naquele lugar temor de Deus. Uma igreja onde há temor de Deus, o pecado é tratado. Onde há temor de Deus, o pecado, ele tem que ser tratado. A igreja entendia isso. A igreja compreendia isso. E por essa razão eles continuaram louvando. Por essa razão eles continuaram adorando. Olha só o que diz os versículos. Aí Safira entra. E nos versículos 7 a 10 vai dizer: olha, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, e aí sim a igreja, o restante das pessoas foram entender: foi portanto que você vendeu aquela herdade? E ela disse: sim, foi portanto. E aí, como ele tinha falado lá atrás por quanto é que ele tinha vendido, não casou, né, as informações. E Pedro vai dizer: por que é que vocês fizeram um concerto para tentar o Espírito de Deus? Eis aí a porta os que sepultaram seu marido e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. A igreja permaneceu, mesmo com a evidência do pecado. A igreja permaneceu. Isso é lindo, meu irmão. Nós temos um problema. Nós julgamos demais. Nós rotulamos demais. Nós não conseguimos ajudar. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Nós não conseguimos ajudar uma pessoa que está em pecado. Sabe por quê? Porque ou é 8 ou 80. Nós já queremos crucificar a pessoa. E sabe o que é interessante? Nós queremos crucificar as pessoas que cometem os pecadores, mas não nos importamos tanto com as pessoas que cometem os pecadinhos. Jesus aqui não fez diferença nenhuma. E a igreja permanece. A igreja sabe lidar com o pecado no sentido de tratar. A igreja sabe lidar com a situação. A igreja sabe lidar com os momentos em que as pessoas serão tratadas. A igreja entende tudo isso. Mas sabe o que é mais tremendo nessa história? Os verdadeiros crentes são agregados. Olha só, versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, os apóstolos. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Então tinha um povo e outro povo. O que é que o Senhor, nosso Deus, estava fazendo? Será que Ele estava tentando impedir que as pessoas entrassem na igreja? Ou será que Ele estava impedindo que a igreja crescesse? Por que é que
vai lá e mata 2 pessoas, que eram conhecidas da igreja, que participavam da igreja, que até deram uma oferta para a igreja. Com certeza, esse não é um bom convite de boas-vindas. Isso não é estender o tapete vermelho para que as pessoas entrem na igreja. Jesus aparentemente estava jogando contra o crescimento da igreja. Ele estava agora tentando atrapalhar que a igreja crescesse. Na perspectiva nossa, parece que é isso que ele estava fazendo. Mas nós não entendemos uma coisa que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. A igreja é para salvos. A igreja é para os filhos de Deus. A nossa noção hoje tem sido invertida. O nosso evangelicalismo tem invertido os valores. Nós precisamos entender que um dos maiores objetivos da igreja é estar tão comprometida com a santidade, tão comprometida com a pureza, tão comprometida com a virtude, tão comprometida com a justiça. E esse compromisso com essas coisas deve ser tão claro, que as pessoas que não estão interessadas nessas coisas, elas não vão aparecer. O que você quer? Uma igreja que cresça, com pessoas que estão destinadas à salvação? Ou você quer que a igreja cresça com um bando de pessoas, me perdoe a expressão, mas é exatamente isso, que só querem prosperidade, só querem ser curados, só querem resolver os seus problemas? Que igreja queremos? Agora, a igreja que Jesus queria, e a igreja que ele ensinou os apóstolos a edificar, era uma igreja cujas pessoas que faziam parte eram os santos. E é interessante que ele vai dizer assim: olha, muitos dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Eu não, isso não é para mim, isso é loucura, esse povo é doido demais. Por um outro lado, tinha pessoas que ficavam impressionadas com gente morrendo dentro da igreja. E eles vinham, meu Deus, que loucura. Mas sabe o que é isso, meu irmão? A igreja precisa estar cheia de pessoas salvas, e não pessoas que não têm um compromisso. Infelizmente, isso é totalmente contrário à abordagem contemporânea. Porque a abordagem da igreja contemporânea faz questão de esconder o nosso compromisso com a justiça, esconder o nosso compromisso com a santidade, faz questão de esconder o nosso compromisso com a virtude, para que ninguém pense de maneira nenhuma que nós não somos aquelas pessoas extremamente simpáticas, os melhores do mundo. Nós escondemos. Jovem, preste atenção no que eu vou dizer. Você não tem que ser aceito pelo mundo. Você não precisa ser aceito pelo mundo. Sabe por quê? Porque não tem nada lá que sirva para você. Mas nós escondemos quem somos para ficar bem com eles. Nós escondemos a nossa justiça, nós escondemos o nosso caráter, nós escondemos o nosso compromisso com a santidade, nós escondemos o nosso compromisso com as coisas do reino, para que as pessoas batam nas nossas costas e dizem: você é muito bom, você é muito legal, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá porque você é simpático, você não fala nem de pecado comigo, olha que coisa, você não fica me rotulando, você não fica me oprimindo. Cuidado, porque Satanás é sagaz e ele vai sutilmente nos seduzindo. Meu irmão e minha irmã, não é isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos que o mundo
fique simpático a nós. Nós precisamos bater de frente com o pecado. Por isso, meu irmão, torne-se pessoalmente, verbalmente e visivelmente preocupado com a santidade. Seja tão justo e tão comprometido com a obediência à palavra de Deus, que ninguém, absolutamente ninguém de si mesmo se ajuntará à igreja. Fica tranquilo, que se você viver de maneira santa e expressar isso, então quando vier alguém aqui, aleluia, é salvo. Esse é salvo não, esse, porque a gente está batendo aqui, está falando e a pessoa está vindo. Então realmente, devo dizer que o seu nome já está escrito no livro da vida. Quando nós fazemos isso, a igreja cresce como Deus quer que ela cresça. E eu, meu irmão e minha irmã, quero crescer como Deus quer que nós cresçamos. Eu não quero crescer de fachada. Eu não quero crescer para que as pessoas digam assim: nossa, que igreja grande, abençoada. Não. Eu quero que a igreja cresça com os salvos, que só aqueles que realmente são salvos vão ficar aqui. Atos capítulo 2, versículo 47 é o nosso primeiro texto, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que Deus acrescentava? Os que se haviam de salvar. Meu irmão, talvez possa haver uma outra forma entre vocês de pensar, mas na Bíblia é difícil a gente pensar de uma outra forma, que não o fato de que Deus sabe absolutamente todo mundo que vai ser salvo. Isso é fato. Me perdoe os arminianos que creem que a pessoa pode ser salva e ser dessalva. Para mim, a pessoa, uma vez salva, ela é sempre salva. Porque senão Deus não traria a pessoa à igreja e depois tirava. Não, agora você. Deus acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ponto. E a igreja vinha numa crescente extraordinária. Sabe quando foi que a igreja se perdeu? Estávamos conversando isso, não lembro em que grupo que a gente estava conversando isso, mas a igreja se perde quando ela negocia com o Império Romano os seus valores, os seus princípios. Ela se perde. A igreja como um todo. Porque até aquele momento a igreja era perseguida e crescia. A igreja sofria e crescia. Eu tenho certeza que essas dúvidas que pairam no nosso coração com relação ao pecado, com relação à salvação, nem chegam na mente daquelas pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho nos países perseguidos pelos quais nós oramos. Eu tenho certeza que não chegava no coração daquelas pessoas que estavam servindo a Deus na igreja primitiva. E era este Jesus que Deus estava acrescentando. A igreja, meu irmão e minha irmã, é um grupo de pessoas que foram salvas. Se a pessoa não é salva, ela não aguenta a igreja, ou pelo menos não deveria aguentar. Ela não deveria suportar a sã doutrina. Uma pessoa que é salva, ela suporta o peso, a luta, as batalhas. E não salvo, ele não suporta a santidade que existe dentro de uma igreja que busca o Senhor. E caso algum aqui não seja salvo, e eu creio que essa não é a realidade, a igreja não pode ser um lugar que te acomoda bem. Que loucura, né? Acho que eu estou jogando contra a igreja. Mas meu irmão e minha irmã, eu não quero pregar para pessoas que
zombam do Evangelho, para pessoas que brincam de serem crentes, para pessoas que não levam a sério o reino de Deus. Nós não precisamos disso. A igreja é lugar para pessoas salvas. Quando eu li esse livro do John MacArthur, eu vi um testemunho dele, que eu falei: Deus, se isso acontecesse, se acontecer, porque pode acontecer conosco, talvez eu, e falo em nome do Anderson, do Joãozinho, dos pastores, né, que caminham conosco, eu seria talvez o pastor mais feliz de toda a face da terra. Olha só o testemunho deste homem. Ele começou a pregar sobre o pecado na sua igreja. E aí, ele era uma igreja muito importante, e o seminário Fuller, que é um dos seminários mais conhecidos dos Estados Unidos, tinha cursos ali, ministrava cursos sobre o quê? Crescimento de igreja, várias estratégias e tal. Um dia, o diretor do seminário Fuller ligou para John MacArthur. Eu vou ler o testemunho dele, como se fosse ele, John MacArthur, falando. Anos atrás, o seminário Fuller, que costumava realizar suas aulas aqui, sempre que tinha durante o ano um grupo ingressando em seu departamento de crescimento, um dia recebi um telefonema do chefe daquele departamento. Ele disse: John, não levaremos mais os alunos à sua igreja, porque a sua igreja desafia toda a análise. Vocês não crescem de acordo com os princípios de crescimento de igreja. Fiquei contente em ouvir que não podíamos ser analisados em um nível humano. Quando realizamos a nossa conferência, e milhares de pastores vêm, estou certo que há entre eles alguns que desejariam que eu lhes dissesse as 5 coisas que garantem que você terá uma grande igreja. Eu poderia fazer isso. Palavras de John MacArthur. Isso é fácil. Abra a mensagem, abrande a mensagem, alivie a mensagem e distribua dinheiro, ou prometa dinheiro. Lá distribui, né? Aqui promete. Quem não pode distribuir, mas lá eles distribuem. Isso é tudo o que você precisa fazer para que a sua igreja se torne uma igreja cheia. Isso ele falando, né, que as pessoas esperavam isso. E aí ele termina dizendo: eu sempre quis que a nossa igreja fosse explicada somente a partir da perspectiva divina. E essa é a razão porque tentamos fazer o que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer, e deixamos o Senhor dar o crescimento à sua igreja. Que deleite e gozo isso tem causado. Sabe o que é tremendo? A igreja dele cresce. A igreja dele cresce, não na perspectiva de homens, mas na perspectiva de Deus. Eu quero sim que a comunidade cresça, mas só com pessoas trazidas por Deus para este lugar. Só com pessoas que realmente são salvas. Os não salvos, nós os evangelizamos e vamos encontrar dentre estes os salvos, para que eles venham. Mas nós não temos que nos preocupar com pessoas que não querem nada com o reino de Deus. E por mais que isso seja chocante, eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que há vasos que foram feitos para a honra e vasos que foram feitos para a desonra. Isso não foi eu que disse, é Deus que disse. Então, se tem vasos para a honra, vamos encontrá-los onde quer que eles estejam e vamos trazê-los para cá. Os vasos para a desonra, e nós vamos ver isso na semana que vem e na outra, nós não precisamos fazer questão que eles estejam aqui, porque eles só vão atrapalhar.
Vamos nos colocar em pé.